Olá, de volta. Olá, Cris. Olá. Como vai? Olá, pessoal. A convidada é a Cris Berrembar. É a cobaia oficial, primeira convidada da nossa empreitada Ao vivo. ao vivo. Para os amigos que apareceram antes não ficarem chateados. Para não ficarem chateados, eles voltam. Eles voltam, com certeza. Cris, obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter aceito. Fausto, você vai falar para ela por que a gente trouxe ela aqui? Ai, meu Puta, Deus. eu acho que ela merece isso, É bom. esclarecida. Pra Por não que ficar- nós escolhemos você como a primeira pessoa? Você sabe mais ou menos, mas não declaradamente. Nós falamos muito da feira aqui, antes e depois. Desde a feira da SP Arte, depois, porque nós fizemos muitos pilotos, é só eu e o Guilherme. Feiras. Fala E daí, de palavrões. falamos de galerias, falamos tudo. E acabou que decidiu-se que, por vocação, o que a gente fala de assunto tem a ver com o mercado fotográfico, com a produção, mas uma coisa voltada para o analógico, para a pesquisa, para essa área. Quer dizer, não é só a questão da produção, da linguagem, não. A questão da pesquisa é uma coisa que a gente vai sempre falar, coisa que interessa a nós. E você acaba sendo, quer dizer, na última feira no SP Foto, você tinha uma exposição individual, pelo menos nos 2 ou 3 primeiros dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, mais ainda, porque eu não fui todos os dias, então eu não sabia. Então, os dias que eu fui, você estava lá. E foi interessante, teve entrevista dos colecionadores, dos curadores estrangeiros no espaço expositivo da sua exposição. Então, o caráter do seu projeto, ele é de um hibridismo, quer dizer, você atravessa os processos todos, não importando a linguagem que você está trabalhando, claro que é sempre fotografia, mas assim, os processos que você trabalha, modernos, contemporâneos, ou retomando processos históricos, ou sei lá o quê, de Fazendo um mix. lambi-lambi, o cacete, e o teu trabalho, ele não... você percebe a trajetória. Então isso faz de você uma forma, um exemplo bom de conversar no sentido de até didático, no sentido do processo, da dimensão que a fotografia tomou, né? E eu acho mais legal ainda a coisa de que você, porque tem muita coisa da fotografia e em direção da arte contemporânea, né? Quer dizer, os fotógrafos, os artistas foram usando fotografia, uma hora eles descartam, eles dizem que não são fotógrafos. E você não tem problema com isso, é como se daí você faz o caminho com o inverso, você traz para o seu trabalho as questões que estão do hibridismo, da questão de conversa com outros processos das artes plásticas. Então eu acho isso que vale a pena. A questão da sua relação com a sua galeria nova, eu acho que era uma coisa legal, não é nova, já tem quase um ano, né? E eu tô com eles? É. Mas quase 3 anos. Ué, mas aquela exposição foi a primeira que eu fui, Aquela foi a primeira foi individual. 1 ano e meio. Vai fazer 2 anos já. Ah, eu tô fazendo 2 anos, eu estava achando. Qual da? O Fire? Vai fazer 2 anos. Rápido, né? É mesmo, Nossa, sério? coisa impressionante, bicho. Eu já tô preparando o próximo. Então, e assim, atrasada. é muito interessante a relação que você tem com ela, porque tem um investimento mútuo. Quer dizer, percebe-se o interesse que a galeria tem no seu trabalho, o investimento que ela tem no seu trabalho, a resposta que você dá no sentido de produção. Então eu queria muito que você falasse da sua experiência. Primeiro vamos falar um pouco da questão do processo de trabalho. Depois eu queria que você falasse da galeria, depois a gente na outra parte. Mas vai perguntando, senão eu... Não, então, vamos falar do processo de trabalho. Quer dizer, como é que você decide o meio para um projeto? Ele vem junto ou você uma coisa e leva para outra? Como é que você, por exemplo, porque você resgata coisas agora, aquele trabalho seu dos slides, das caixas de luz que tinham uma bola, depois tinha um tipo, parecia um vestido. São roupas. São roupas, quer dizer, então... Quer dizer, como é que você negocia? Tem uma evolução ou pode ser, as coisas podem interagir entre si? Então, o que
que você quer dizer com evolução, na verdade? Assim, Não, porque tem um certo processo. Você trabalhava a imagem primeiro com coisa fixa, tinha aqueles autorretratos, depois tinha aquelas coisas do corpo. Eu acho assim que eu não tenho... eu funciono em função das ideias. Uhum. Não em função das ideias, assim, dos projetos propriamente ditos. Não de uma ideia do que é fazer a fotografia. Uhum. Então os trabalhos sempre foram aparecendo de coisas que acontecem, que aparecem na minha frente. Que me chamam a atenção, ou de lembranças, ou de coisas que estão acontecendo. E depende muito, assim, eu nunca tive um projeto, eu vou fazer isso do meu trabalho fotográfico. Eu vou trabalhar com a memória, eu vou trabalhar com a natureza. Não tem. Eu nunca tive isso. Eu sou incapaz. Eu acho que... Então, mas daí você tem aquela coisa, para você, o trabalho tem uma referência autobiográfica ou autorreferente. Autobiográfico por isso, porque eu simplesmente estou fazendo o que eu estou vivendo, assim. Então, por exemplo, para dar um exemplo, a gente pega um trabalho antigo, 93. Um dos primeiros trabalhos assim, realmente experimentais, que eu também uso técnicas do século XIX, que tem a ver com pesquisa, que é o trabalho das mulheres de Ló, que são as mulheres impressas em lixa. Por que eu faço esse trabalho? Porque eu tenho uma lembrança da infância que a minha mãe lia histórias da Bíblia pra gente. A família não é católica, mas por algum acaso um dos livros da hora de dormir era Histórias da Bíblia. E eram histórias apavorantes. Não, apavorantes. De morte é uma coisa fenomenal. Então, assim, não é uma coisa para fazer dormir bem a criança, né? Sorry, mama. Mas, assim, é uma lembrança muito forte. E essa história, especificamente, da infeliz da mulher de Ló, para mim era o pior de tudo. Porque, coitada, ela simplesmente olhou para trás e, de repente, né, virou... A pobre infeliz vira uma estátua de sal e fica ali abandonada no meio do deserto. E aí, eu tô, nesse momento, começando a descobrir as técnicas de impressão do século XIX, que foram uma revelação surreal na minha vida, porque me permitiram me descolar daquele suporte industrial que era o papel fotográfico, que era aquele formato. E aí... você se sentia presa nesse aspecto? Eu me sentia presa. Isso é legal. Eu me sentia presa. E aí ele me dá essa... Mas sob o seu ponto de vista estético ou sob o ponto de vista do potencial da linguagem, que você sentia... Sabe o que eu acho, na verdade? Às vezes eu tenho a impressão que eu sempre achei que eu não era muito boa fotógrafa. Que eu acho, na verdade, que eu não sou assim grande fotógrafa. Então não sou capaz de produzir aquelas fotos assim... incríveis, maravilhosas. E aí eu acho que eu comecei... É engraçado que você vem de um grupo da Folha que a gente pode juntar várias pessoas num momento histórico que é super importante. Você faz parte de um grupo que as pessoas podem não saber, que tem o Cássio, você, o Rubens Mano e a filha do Musatti. A Bettina Musatti. Logo depois tem o Caio, né? Mas é bem depois, né? Não, é bem depois. É 10 anos depois. Bem depois. Quer dizer, você tem ali um grupo que... Mas que eram pessoas, e aí, na verdade, a minha entrada na Folha, eu ter conhecido essas pessoas também foi uma coisa... Porque você fez editorial de moda até outro dia? Ou não? Já faz um tempo que eu não faço. Não, mas você fez muito, você fez mais de 10 anos. Não? Não. Eu nunca consegui entrar nesse mercado da moda. Não, mas não fazia, mas na Folha você não fazia? Na Folha eu fiz, mas foi um período curto. Foi o período que eu fiquei na revista da Folha. Eu achei que era até recente. Não. Aquele trabalho que você continuou. Aquele trabalho que você continuou, nos anos 90, final dos 90. Não, eu tenho dificuldade em lidar com essa situação assim, de muita gente envolvida na produção. E produção de moda é aquela, né? Modelo, maquiador, produtor, editora, e eu fico assim um pouco complicado pra mim. Acho que por isso também eu não continuei no cinema, não fui pra frente no cinema. Set de filmagem é muito... porque você tem uns vídeos também no que eu vi algumas coisas suas na Vermelho até.
Às vezes eu faço vídeo, eu tenho uns vídeos. Na verdade, eu até faço bastante. Eu não consigo terminar os vídeos, porque chega na edição e eu empaco. Mas é normal pra gente, fotógrafo. Parece. Eu tô nessa história também. Fica assim... Eu adoro filmar, adoro filmar. Eu também. Adoro filmar. Mas editar é duro. Editar é duro. E é custoso também. Custoso. Eu tô esperando que as minhas sobrinhas... Outro dia tive uma legal. situação incrível. 10 muito anos, legal. sobrinhas. As duas sobrinhas fizeram... A gente tava num almoço de família e de repente começaram com o iPad, de Masterchef, falando de Masterchef. Eu sei que assim, meia hora depois, elas estavam com um vídeo pronto, que era tipo uma chamada de televisão, elas imitando todos os jurados, me entrevistaram e fizeram tudo assim, meia hora, perfeito. Noção de continuidade. Impressionante, de timing, de continuidade, de posicionamento, de tudo, de tudo. Ah, que legal. Não, eu acho incrível porque a gente, toda essa coisa que para nós era uma dificuldade, o processo, o equipamento, com a linguagem digital, se você tem, tá aqui a gente falando aqui para um telefone, você tem mínimo de interesse, você faz. Não é questão, você se ajeita no caminho, as melancias se ajeitam no caminho, as abóboras se ajeitam no caminho. Então agora o Guilherme queria saber a questão mais específica dos processos. Mas no fim eu nem acabei de contar a história das mulheres. Isso. E aí o que acontece? Eu tinha essa memória dessa mulher de Ló no meio do deserto e eu pensei, lixa não parece areia? É de areia. É areia. Lixa, deserto, mulher, pronto. Aí foi. E aí eu comecei a agir. É legal porque ela fala e aí foi como se fosse simples. Não, é só o começo da coisa. Aí Mas foi tem um monte assim, de aí coisa foi pra a acontecer. ideia, Porque né? começa o processo de desenvolver É isso, daí a pessoa vai atrás de falar, como é que eu vou botar uma imagem na Exatamente, lixa? E daí como é vai que quantos vão- meses Como assim? pra conseguir ter uma imagem na lixa? Foi fácil. Foi. Agora é difícil, né? Agora é engraçado, o que você falou dos cromos costurados, que são roupas. São roupas. Porque que assim, aconteceu? você tem Mas são cromos das matérias que ela fez na instalação revista dos- da Folha, eu acho. Exatamente. Eu sei. Tudo década de 90 também. Porque você tem aquela instalação das paredes de tijolo, você tava com um vestido aquele dia, Sim, que era que é o que eu mandei que era fazer o parte tecido. da instalação. Uhum. E daí você tem e daí também tem as roupas no Haiti. E tem as roupas. Eu Não gosto de sei. roupa, eu gosto de moda. É isso que eu tô Eu é gosto, aí que eu ia chegar, eu que você gosto. falou o negócio, mas Eu acaba tenho saia de voltando. cabelo. Não, eu sempre volto. Mas Então enfim, onde mais tem roupa no trabalho? onde mais tem roupa, eu tenho aquela saia de cabelos que é uma homenagem que é uma super homenagem à história da moda, que é o novo look do Dior. Só que a minha saia de cabelo cortado, tem essas roupas, tem... eu não vou lembrar assim, mas tem... Mas é engraçado, porque eu acho que é uma referência importante. Mas daí é engraçado, porque quer dizer. Eu já fiz joias. Com Então, os daguilhotes. daguilhotes, exatamente. Eu acho que o Guilherme ia entrar nessa hora que ele queria falar especificamente do daguilhote, não sei exatamente em que momento. Mas como é que você entra no processo, vamos falar genericamente dos processos históricos, depois a gente fala específico. Como é que se dá a descoberta dos processos históricos? Foi sem querer. Eu trabalhava na Folha, eu sofri um acidente e fiquei de licença. E não podia trabalhar porque eu não podia ficar em pé muito tempo. Eu não conseguia andar direito. E aí apareceu uma oficina na Três Rios, que chamava-se Processos Alternativos em Fotografia. E eu achei interessante ser alternativo. Ai, meu Eu Deus não do tinha céu. ideia do que era. Porque em português é Eu isso, não tem nada a ver, é não, só aqui que é. tem isso, é muito legal. Eu Na tinha- verdade, acabaram, né? Hoje em dia chama processos históricos. Não, até felizmente, prata né? é histórico. Exatamente, não, mas daí são os do século XX, os outros são do século XIX. Essa aqui é a piada, né? Não, mas hoje em dia não tem mais. Porque no Século Senac a XIX. gente tinha matéria que era processo histórico do século XIX e eu falei E que daqui depois- a pouco a gente ia ter que ter processo histórico do século XX. Então, mas agora não tem mais. Agora químico-físico É É tudo processo histórico. 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 Então você foi lá só porque chamava alternativo. Eu achei interessante.
E fui. Foi a primeira oficina na Três Rios que você fez? Foi a primeira oficina na Três Rios. Foi em 90 ou 91. Quem que deu? Marcelo Kreis. Uau! Eu que Você trouxe, não não é? Na Semana Paulista. Porque Pode ser. aí também Não, de tem Minas, é um cara de Minas, De Minas, da exatamente. Universidade Federal de Minas Gerais. É. Aí e era também tem um cianótipo e grupo, goma né? bicromatado. Uau. Também tem um grupo que se formou aí, que frequentava esse lugar durante Eu esse fiz, foi um período. workshop curto, 3, 4 dias no máximo. E aquilo foi, assim, uma revelação. Mas é mesmo, E eu acho aí até eu hoje. fiquei super interessada e comecei a estudar sozinha e pesquisar sozinha os outros Era o quê? processos. Cenotipia, papel salgado? Só Só cianotipia cianotipia. e goma. E goma. Só cianótipo e goma. E depois os outros eu comecei a estudar sozinha e fui fazendo na medida do que eu conseguia, menos o daguerreótipo. Que eu O santo grau dos processos. lia, mas eu não tive coragem de me aventurar sozinha, Uhum. porque os químicos realmente são um pouco Não, é demais. cascudo pra caramba, é cascudo. Eu li aqueles manuais e não tinha internet, né? Então, assim, eu me enfiava Ah, é lá de trás o seu interesse no daguerreótipo? Sim, isso 90, isso Logo lá, da 90, é. 91, 92. Eu aprendi a fazer daguerreótipo no ano 2000. Então isso tudo 90, tudo assim, internet nada. Juro, eu me enfiava na faculdade de farmácia da USP, química, qualquer uma que eu achasse que tinha alguma coisa ali, que alguém tinha escrito, algum maluco que tinha em algum momento estudado, porque sempre tem um maluco que se interessa por alguma coisa estranha, né? E nas bibliotecas lá tinham essas coisas. E eu lia. Mas E não os entendia manuais nada. do século XIX, acho que nos anos 70 que tem um manual que tem até hoje, né? Mas os manuais que tem do século XIX, agora eu estou meio que compilando para umas coisas aí, e eles são herméticos, quer dizer, a linguagem para nós, difícil. você tem que fazer um curso de inglês não sei o que, ou de francês não sei o que, ou de espanhol não sei o que, porque nada E os faz termos sentido. e os nomes dos químicos mudaram também. completamente. Então, também para achar equivalente é um inferno. E E você nunca se interessou pela platina? No começo ali não era uma coisa que... eu Não até me precisa ser interessava, assim, mas era meio caro, né? Meio caro platina. Então eu fiquei na prata, assim, que eu já achei. Papel salgado não é não. Papel salgado. Eu sou fã do papel salgado. Eu sou fã também. Tentei fazer como é o albúmen, mas eu não gosto muito. Todo mundo diz que o albúmen é o chique, né? Que Não, o mas papel o salgado é o álbum pobre. mas fosco. só que o álbum é instável. Pois é, eu não confio naquele ovo. Eu acho que aquele ovo vai apodrecer em algum momento. Então, mas ele vai desaparecer. Inclusive o problema do terceiro, não do terceiro, os arquivos, quem pode reproduzir tudo e tal, tá fazendo, já fez. E tá sumindo as coleções De algum. Nossa, E o papel arquivos, salgado é super estável, super estável. É uma beleza, é uma maravilha. E você pode fazer Barato. viragem, é bem mais barato. Cianótico eu adoro maravilhoso. também. Eu gosto também. Bom, E aí daí o foi que mais? isso. Você quer entrar no daguerreótipo Não. especificamente? Não, o que eu acho interessante, na verdade, assim, que recentemente a gente estava conversando sobre o daguerreótipo e eu descobri que ela não faz só a captura, agora a gente fala captura, né? O mundo digital. Que ela, na verdade, ela pode fazer daguerreótipo o que ela quiser, ela pode fazer uma ampliação, um contato, quer dizer, viram, assim, isso é muito interessante, né? Apesar de ser o tal do Santo Graal, todos os processos mais complicados, mais difíceis, ela chegou num momento, 15 anos depois, em que a coisa se processa com tranquilidade em vários níveis. Você pode, enfim. E é legal, assim, que daí você consegue dar saída em daguerreótipo. Quando eu comecei a fazer isso em 2004, eu usava slide, chapa 4x5. Para fazer um contato. Para fazer o contato. Só que hoje tem esses maravilhosos papéis não, esses filmes. Pictórico. Pictórico, HP. Nossa, maravilhoso isso. Que daí você faz um negativo com o... Não, e barato, né? O range Tem não tem mais filme, nem dá para fazer mais com não, filme. tem que dar, mas não vale a pena. Não vale a pena porque o dinheiro... Onde você vai comprar
comprar? Então, Onde você compra? então, tem agora, eu não sei qual é a marca que está fazendo... Aqui no Brasil você compra? Não. Não, mas esse é o daí- problema, você tem que daí você tem que defender passar- O Sabe, outro o cromático, teu revelador. não, o outro cromático tem um desses húngaro, tcheco, não sei o que está fazendo o que era da Ilford, está fazendo na Sim. Tchecoslováquia e na Hungria. Mas o Mas e interessante acertar do o daguerreótipo contraste? é Acerta, você acerta. fazer com cor. Esse é o mais interessante. Então isso que você está falando é interessante, porque eu Porque daí fiz- você usa as cores para conseguir tons diferentes. Exato. Porque o daguerreótipo, porque para você ter você tem uma As densidades o mudam, daguerreótipo- a sensibilidade o daguerreótipo mais muda. próximo do Próximo. daguerreótipo de verdade. Isso é interessante, porque é o seguinte, a capa do meu livro eu fiz 2 cópias, uma colorida e uma PB, porque eu tenho 2 fotos feitas, a capa do livro é PB, mas eu tenho ela feita num outro momento, com a câmera, eu tenho ela feita a cores. E eu fiz as 2 fotos mais ou menos 30 por 30 e o Chico fez o daguerreótipo das 2. E o daguerreótipo da foto colorida é muito melhor. É impressionantemente melhor. Isso é uma coisa que para ele mesmo foi uma surpresa. Para ele foi uma surpresa Porque na verdade é o jeito que aquela química lê, lê as cores. As cores. Interessante. Que é muito particular. Que é a mesma coisa do colóide. É isso que faz a imagem do colóide ser tão interessante. Quando você vê o tom de pele das pessoas no Exatamente. colóide, você tem um choque. É um choque. a pessoa Porque os amarelos, os vermelhos, eles têm outra leitura, né? E o o daguerreótipo espectro, a forma como lê o exatamente. espectro é maluca. O que ele é cego para umas cores e para essa cor estranha que ele é. Não, o tom de pele fica marmorizado, fica É. uma coisa esquisita. No colóide é maravilhoso. Bom, então nós temos ainda temos alguns minutos para falar da relação dela com a galeria e depois a gente falar da questão central do trabalho, que é a questão do corpo, da sexualidade, tudo que é uma coisa que ela deu uma resposta para mim que me surpreendeu por telefone há 2 semanas atrás, que eu queria tocar nisso, mas a gente vamos para o intervalinho. Vamos para o intervalinho, voltamos com a segunda parte em 5 minutos. 5 minutos. Vamos aí? Vamos lá? 1, 2, 3 e... 14 de Segunda parte. setembro. Terceira parte. Terceira Aprenda a contar, parte. guri. Segunda parte da entrevista da Cris Berrembar, nossa convidada cobaia. Sabatina. Primeira. Sabatina nada. Não, tá Beleza. falando aqui o que você quer, meu. Não estamos tirando nada de você que você já não saiba. Ainda. Você fica nervosa. A gente pode dar uma prensa nela. Então, Bom, o negócio é o seguinte. Obrigado por ter vindo mais uma vez. É um prazer. Agora temos 25 minutos finais. Nossa Senhora. não, até 25. Até. Posso continuar? Você não vai falar do daguerreótipo? Como assim? Então tá bom. Já falou? Tá bom. Então vamos falar. Agora vamos falar de coisas mais abstratas. Dinheiro é abstrato? Nada abstrato. O dinheiro é concreto? Super concreto. Então, por conta que você tem uma relação com a sua galeria como é que é o sobrenome dela? Rabier. Rabier. A galeria chama Galeria Rabier. Galeria Rabier. E ela é uma figura que eu tenho achado super interessante, assim, até onde eu sei, a sua relação com a sua galeria. Eu tenho achado assim que ela eu lembro do pouco também que eu conheço, da relação que a Regina Boni tinha com alguns artistas da Galeria São Paulo. Me lembra E os nomes, que maravilha, eu não lembro mais nada. Queria lembrar um especificamente, que eu não vou lembrar, que mora lá na Granja, mas não tem problema. E que era uma questão de investimentos, assim, é diferente os investimentos que ela faz, que a Lourdina faz com você. Mas eu queria falar de como é que vocês chegaram na proposta da exposição, nós podemos chamar assim, da SP Foto, porque eu achei, tinha a Laura Gomes, que é uma ótima companhia, Super. Eu tava me sentindo super bem acompanhada ali. Meu vizinho de frente, quase. Vizinho de frente quase.
Eu acho que nas outras SP Fotos, se a gente pode criar um padrão, exposições teve uma do Fotocine Clube Bandeirantes, há uns 4, 5 anos atrás. E eu não lembro de ter individual. Na SP Arte, sim. Eu lembro da Virgília, eu lembro da Milan, eu lembro de outras. Não vou lembrar agora, mas eu lembro de ter visto. Na SP Foto, não. Eu acho que a sua e é diferente, né? Ele está falecido há 25 anos, 23 anos. Você estava lá. Então a gente pode perguntar para você, se você puder, como é que foi a decisão das obras, porque aquilo é uma exposição, quer dizer, então pode ser considerado um processo curatorial, você está numa feira, que é diferente de você discutir processos da produção, no sentido daquele momento, quer dizer, existia todo um contexto ali dentro do seu processo, existiam muitos projetos distintos, apesar de que a temática estava próxima, tinha coisas incrivelmente difíceis assim que estavam colocadas ali, que nós conversamos. Puxa vida, doía uma hora lá, né? Então a gente pode conversar nesse respeito. Primeiro a gente pode falar de como é que se chegou naquele projeto que foi a exposição do SP Foto 2015. Na verdade, um dia a Lourdina chega para mim e diz assim: decidi que vou fazer solo SP Foto. Com você. E eu, ok. E foi assim. Mas e a decisão daqueles trabalhos? Então, como é que foi aí foi... Olha, não sei nem dizer como foi, viu? Foi assim, o que a gente quis mostrar. Na verdade, eu acho que foi bem corajoso da parte dela, porque eu acho que tinham trabalhos ali que ela colocou que não são trabalhos, vamos dizer assim, de feira, de venda. Isso que é importante. Trabalhos porque isso é que eu acho. Eu acho que ali você tinha um caráter de exposição. Era mais fazer Parece que levou a galeria para lá. Assim, foi um statement. Eu achei importante para ela se colocar daquela maneira. Ninguém passava por aquele lugar. Dava conta da sua história? Um pouco. Dava um pouco. Eu acho que dava um pouco, sim. Tinha várias fases ali. Tinha trabalho de 93, 94 até 2 semanas atrás. O da Caixa Branca não estava lá. Não estava. E o que mais? Que outras não séries tava, que elas têm que não estavam lá? Muitas. Muitas. Então, quer dizer, e tinha mais história coisa... também para contar. Tem bastante mais, né? São 20 anos, né? Tem muita coisa. Não. Mas aí, assim, a questão um espaço pequeno, meio estranho, né? Aquelas paredinhas e as coisas tinham que minimamente conversar umas com as outras. Então, Mas isso é que eu acho importante no seu trabalho, é essa integridade, que eu acho que é muito legal isso. Quer dizer, você trabalha com um tema que não é fácil, né? Você se coloca no trabalho de uma maneira que não é, que é próprio seu em determinados momentos, é único, né? E você tem ali 20 anos de trabalhos, 20 e poucos, né? 22. E de repente as coisas têm, claro que não é tudo que conversa com tudo, mas você tinha uma coerência interna ali que era muito interessante, que eu acho que isso é o que te coloca. Mas no fim até conversa, isso que foi o mais interessante, porque mesmo assim a gente você está colocando, não sei se ao vivo aqui ou entre a gente, a coisa do trabalho, onde eu me coloco, ou do corpo, mas a gente conseguiu mostrar lá coisas que iam nessa linha com coisas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. Uma coisa da morte do Haiti com o corpo, quer dizer, vida e morte, quer dizer, proposição tem a ver, quer dizer, mas não tem problema. É verdade. Isso que eu estou entendendo, porque quando você para e pensa nesse trabalho tem uma coerência. Tudo se conversa. Não é tudo que conversa. Não, de uma maneira ou de outra. Os artistas têm essa coerência. A crise, em grande parte, tem essa coerência. Assim, é muito visceral, né? E a questão da agressividade, porque tem hora que eu acho que você contesta limites, assim, muito. Né? Aqueles dos raios-x, da coisa, quer dizer, para mim, aquilo incomoda mais até o outro, porque
uma coisa é você agredir o que está fora. Então é como se você se machucasse menos. E quando você se coloca de você mesmo, isso para mim me incomoda mais, no certo sentido, no sentido da imagem mesmo, né? Então, aquele é real mesmo. então, né? exatamente. Então, o outro era uma brincadeira, quase. Toma aí vocês aí. Durmam com o seu problema. O outro é assim, só Então, só para vocês saberem do que nós estamos falando, com vontade. Ela fez uma acupuntura num vibrador, o que é aquilo? Como é que chama? Consolo. Consolo, mas que imita o pênis em ereção. Não sabemos, eu não sei, assim, o consolo é isso. Não, mas é o que imita, mas não, porque tem um vibrador. Não é que imita. Alguém serve de modelo para aquilo. Com certeza. Sim. Olha só, isso é interessante. Esse mercado existe. Tá bom. Então tinha um pinto cheio de espeto. Isso é uma coisa, de borracha. E o outro é o trabalho de raio-x, ela fez o raio-x com várias coisas introduzidas no corpo dela e tal. Ela já explicou milhões de vezes lá como é que ela fez, porque aquilo é um espanto. O plástico, uma série de coisas não aparecem no raio-x, só uma curva lá, que de determinado momento aparece uma linha, um negócio, mas quase não aparece nada. Então você tem uma impressão, é uma fotografia então assim, existe uma questão de agressividade contestadora, chocar, quer dizer, existe assim, e que no seu trabalho a gente entende ele como conceito, que eu acho isso uma das coisas mais legais. Eu não sei se você tem na sua história gente que vai tirar satisfação com você. Em que sentido? Vai ver o teu trabalho e... Petista! Fora daqui! Tem isso, não? Não. Crise verbal! Não tem. Não, mas falando bem francamente, assim... Você tá notando... Os 10 primeiros anos que eu produzi era tipo assim, isso não é fotografia, né? Isso claro, mas não é disso que eu tô falando. Tá bom, não, isso tudo bem. Tipo assim... Isso tudo bem não, né? Não, mas nós somos... tudo bem pra nós ele, somos né? meio índio, gente. Nós estamos muito atrasados em alguns aspectos. Quem tem que viver disso não é tão fácil não, assim, de jeito né? nenhum. Por isso que eu achava que você fazia... Disso. Exatamente, que eu achava que você fazia mais moda. Não, eu fazia editorial. Ele deve estar pensando como é que você estava sobrevivendo esse tempo todo. Fazia jornal, revista. Como todos nós. Eventualmente uma publicidade aqui e ali, na medida do possível. Mas coisa assim, bem básica. Nunca fui da publicidade. Ele agora tá falando. E daí vai... E é interessante, porque você tá o tempo todo em galeria, até mais que algumas pessoas que têm um histórico de comercialização maior que você está antes em determinados aspectos. Você desde o começo começa com trabalhos... Não galeria, não, com exposições, no mercado de arte, vamos expandir o mercado de arte fora da galeria, quer dizer, museu, instituição, curadoria, sim, outra coisa. Você tem uma penetração que você está dentro desse contexto há muito tempo. Então, mas aí eu devo dizer que a minha história com a fotografia tem duas pessoas muito importantes. Então, vamos lá. Uma, Carlos Moreira, que foi meu professor de fotografia na ECA. E eu acho que eu sou fotógrafa por causa dele. Uau. Eu fui aluna dele e ele praticamente me obrigou a ser fotógrafo. Não, é assim, eu fiz o curso porque estava ali no currículo, eu não tinha nenhuma aspiração, eu não tinha nada a ver com fotografia. Você fez artes plásticas? Não, eu tava assim, num embrólio ali na ECA, eu tinha entrado em publicidade, eu estava odiando aquilo, estava tentando migrar para o cinema. E no meio daquilo eu falei, eu posso fazer posso fazer o semestre de fotografia, porque não tem pré-requisito, e caí na sala do Carlos Moreira. E foi assim, a mesma revelação que eu tive com os processos históricos, eu tive com a fotografia ali naquele momento. Que ano é esse? Carlos. 80, imagina, 90, louca. 84, 85. Que foi quando eu comecei a fotografar. E eu fiquei assim extasiada com a possibilidade da câmera, de não precisar falar. Eu não gosto muito de falar.
atualmente eu até consigo falar, mas assim, pra mim é um terror. Escrever e falar era assim, era a morte. E aí aparece aquela coisa que eu consigo... Manipular. É como se eu conseguisse me comunicar através daquilo. Hum. E interagir com as coisas. E o Carlos foi incrível, porque ele abriu assim, o laboratório, eu podia usar o que eu queria, eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia usar a sala dele, Você fez aquele curso dele. como é que é o nome do cara lá, da escola de foto, da Full Frame, do Thales? Não. De física para fotógrafos? Não. Foi onde eu conheci o Kenji, foi em 86. Você soube desse Eu fiz. curso, não? Olha, eu estudei, eu fiz 6 meses de aula com o Carlos na época. Depois eu fiz. Aí eu parei, fui viajar, voltei. Quando eu voltei, eu retomei o curso na ECA. Aí eu fiz 6 meses com o João Musa. Curso com o João Musa. Design System. Era o curso que ele dava na ECA, para artes plásticas. Ou para jornalismo, sei lá. Para alguma acho outra. Que pros dois, pros talvez. dois. Eu acho que era para o jornalismo que ele dava. E eu, pro... como eu já estava com essa coisa de fotografia, eu falei assim, vou fazer o curso do João Musa também. E foi tudo que eu estudei de fotografia. Não, mas tá bom, Tá bom, né? Tá maravilhoso. Pra falar que foi tudo que eu estudei, né? Não é verdade, porque depois eu fiz o workshop do Marcelo e depois eu fiz o workshop para aprender a usar guerreote. Outro dia eu vi, desculpa interromper, outro dia eu vi um vídeo do Gary Winogrand. E as pessoas todas que ele conta achavam muito louco que ele desse aula. Então ele foi para Los Angeles, ele morre acho que em Los Angeles, mas ele deu aula no Novo México na universidade e tal. E as pessoas perguntavam, o que você faz? Ele falou assim, eu mostro Atelier, Cartier-Bresson, e se o cara não conseguir fazer nada depois disso, eu não posso fazer nada. Veja o meu mostra um pouco do meu trabalho e depois que se vire. Tipo, a gente pode conversar. Mas é exatamente isso. É o que eu falo para as pessoas assim, você conhece alguns fotógrafos, e é isso, e você vai... E questões históricas, estéticas, tudo você não tem interesse nisso, assim, você negocia com esse tipo de linguagem, pesquisa a história da fotografia, alguma coisa? Sim, gosta? Eu gosto, eu pesquiso, eu leio, mas assim, eu fiz tudo isso sozinha, né? Não fiz isso com orientação, nenhuma escola. Nem com processo acadêmico, nem didático. Não, foi o meu processo de interesse e de ir atrás, e atrás. E quem é a outra pessoa? O João, não? E a outra pessoa, é Eduardo Brandão, da Galeria Vermelho, mas que quando eu conheci não era da Galeria Vermelho. Da Folha. Da Folha. Na verdade, ele não era da Folha, eu conheci ele, eu estava na Folha, ele não era da Folha. Ele era editor de arte, acho que de uma revista, que eu não vou lembrar o nome. Vogue? Não, era uma outra revista dessas mais alternativas. E acabei conhecendo e a gente ficou amigo e ele começou a ver coisas que eu fazia. Ele gostava muito do que eu fazia para o jornal e a gente ficou amigo e ele começou a ver coisas que eu fazia fora do jornal. E aí foi ele que começou a me colocar em exposições que não eram exposições assim, que tinham fotografia, mas que a fotografia estava inserida com outras artes e abriu esse caminho para mim. E sempre ali, me forçando a produzir. O que você está fazendo? O que você está fazendo? E depois a gente veio trabalhar junto na Folha. Porque quando ele foi convidado para ser editor da revista da Folha, quando eles criaram a revista da Folha, ele me chamou para ser fotógrafa. E aí a gente trabalhou junto lá. Mas... E depois você foi na galeria também? E depois eu fui para a galeria. Quando eu fui para Vermelho. E é a pessoa que sempre, assim, muito de perto acompanhou o meu trabalho e assim, era o meu grande interlocutor e foi uma pessoa muito, muito importante. Bom, e agora fala do que a gente não sabe, dos projetos novos, das coisas que você anda fazendo. Eu não gosto de falar de projeto novo. Não, mas então coisas que estão recentes, feitas, que você não mostrou ainda, tem isso não? Mas peraí, a gente não ia fazer, Carlos, o terceiro tema? Qual é o terceiro tema?
sexualidade na fotografia. Não, nós vamos falar. Mas a gente tem 10 minutos. Vai dar. Deixa ela Ele é falar. otimista. Deixa ela terminar o processo produtivo, aí a gente vai voltar para conceito. Processo produtivo? Porque se você tem alguma coisa, ou se então você não quer falar de nada, fala Não, de coisas mas, que assim, você gosta. Trabalhos que você gosta, você tem alguma coisa que você acompanha. Do quê? Trabalhos meus ou Não, trabalhos dos outros? Não que você vai atrás, ela diz, o que você está vendo que te atrai assim, na produção brasileira, por exemplo? Vai. Não gosto de nada, não gosto de nada, não tem problema. Na verdade eu gosto. Não é. Eu gosto. É engraçado porque você fala isso assim, do mesmo jeito que eu não tenho essa predisposição para criar um tema sobre o meu trabalho. Não um tema, não sei como explicar isso, mas assim, eu não tenho um sentido que eu quero, por onde eu quero caminhar. Eu também não. Eu gosto de trabalhos assim específicos. Entendi. E daí não importa o autor, nem o tipo, nem o processo, nem a linguagem. Não, e eu não sei criar assim um discurso, eu não sou uma pessoa de discurso. Não, eu acho que é interessante, porque também tem gente que Mas eu vejo coisas vive o próprio processo, então tem uma coisa que tem coisas que dialogam, tem coisas que não dialogam e fica aí assim mesmo. Não é problema. Não acho problema. E você não se relaciona com a fotografia, vamos dizer assim, no sentido de quem você olha. Você se relaciona do ponto de vista da arte, assim, mais do que com a fotografia em si. Não, eu vejo bastante fotografia, eu gosto da fotografia. Então, temos que perguntar, eu gosto muito do trabalho, por exemplo, do Castilho. Gosto muito do trabalho do Pedro Mota. Jovenzinhos. Mas assim, a hora que você me pergunta, essa é a primeira coisa que me vem na cabeça é o trabalho deles. Que legal. Nossa, é muito novo mesmo. E eu não sei explicar exatamente por quê. Como eu disse, eu não sou uma pessoa muito da teoria. Não, mas é bom. E quando eu liguei para você, o Guilherme tinha dado a ideia de você, por conta da gente estar envolvida muito agora, tem toda essa coisa de analógico, não sei o quê, então uma coisa toda ia ficar em cima de processo. Eu falei, olha, acho que tem outras coisas que são mais... A gente pode, num outro momento, talvez, falar de coisas específicas e tal, mas eu achava que valia a pena ela falar das questões mais práticas, da produção, do cotidiano e outras coisas mais, que é mais ou menos o caminho que a gente tomou. O que eu liguei para você e falei que foi uma coisa interessante foi que eu estava pensando em falar de que você é uma das poucas artistas, fotógrafos. Uma coisa é a pessoa fazer selfie, né? Fazer o corpo ser o objeto, tal, que eu acho que não é exatamente. O seu trabalho pega isso, mas ele vai além um pouco dessa questão. E eu estava querendo falar basicamente da questão do corpo, mas da questão da sexualidade, e eu achando que a gente ia falar de uma contradição nossa. É um país tropical, calor, e a nossa produção ela não é exatamente voltada para... A gente não tem uma liberdade sexual do seu ponto de vista artístico, quer dizer, é pontual, tudo. E eu falei alguma coisa nesse sentido para você, e a resposta que veio de você era no sentido das instituições não acatarem. E daí eu lembrei imediatamente daquela exposição do Tadeu, que teve uma censura no Banco do Brasil uns anos atrás, porque tinha um Cristo crucificado agora, nu. Como é que era o negócio? Agora olha que interessante. Foi só a gente falar isso que a Caixa coloca a Laís Gomes. Não é incrível? Isso! Não é incrível? Isso é maravilhoso você ter lembrado. Tão feliz com não, porque foi... Não, ser na Caixa, aquilo é espetacular. Então, e eu tava ali, né, no dia do catálogo, e daí vem conversar Joaquim Paiva e fala assim, mas eu tô chocado. Ele vira e fala assim, baixinho, assim, será que isso não é muito violento? Será que isso não vai gerar um tanto de intolerância de volta? Exatamente. E eu fiquei... Porque assim, o medo é esse, também, né? O medo é esse, né? O medo é de que vai ter uma vingança, né?
Uma vingança será maligna. Né? Ele tá esperando alguém Uma vai dar um violência. pescotapa, né? Vai. Mas não, E o não. catálogo está publicado, o catálogo está Não, distribuído. e parece que é a exposição mais visitada dos últimos tempos da Caixa. É sensacional. E tá linda, o catálogo tá lindo. Incrível. E pra mim, assim, foi A gente logo mostrou o depois que a gente catálogo falou aqui, isso. mostrou, A né? gente mostrou. Não, mas Então, então. há esperança. Não, mas assim, a gente é tão gritante a questão da censura, não sei de que forma tratar isso, se é censura, se não é desse véu de silêncio, que isso vira uma coisa que a gente está comentando também, quer dizer, isso é sinal do obscurantismo que, num certo sentido, a gente vive, né, com parada gay sendo falado no Senado, no Congresso. Teve uma manifestação no Congresso contra a parada. Bom, mas também gay. teve esses dias no Sesc Vila Mariana o seminário queer Aham. e teve uma manifestação de 15 pessoas da TFP na porta. Pô, mas 15 TFP é legal. Sim. Eu não Pra sei. mostrar que eles não têm, eles não têm penetração nenhuma mesmo, provavelmente nenhum tipo. De nenhum tipo. Nem físico, Mas nem conceitual. eles não estavam lá na Laíra, né, no dia da palestra. Pelo menos, eu não fui no dia da abertura. Mas é engraçado, assim, não teve uma manifestação. Talvez as pessoas estejam tão preocupadas com tudo mais que está rolando que elas não tenham dado atenção ainda para esses problemas. Mas, por outro lado, eu acho que não. Acho que realmente parece que acontece uma mudança, né? Ou não quiseram ir ao centro. Com medo do Praça tiroteio. Praça da Sé. É. Não, Melhor pode não crer. ir. Eu tive que levar umas pessoas de táxi. Deixei o carro na casa Ai, mas é na Sé. e peguei um táxi para levar na minha exposição, quando foi na Caixa, em 2011. Blindado o táxi? É. Puta. Bom, a gente está acabando. A gente E- queria mas muito agradecer a. Você quer falar o que agora? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, mas tem um minuto, eu acho que vai dar um Rápido. tempo. Não, mas podemos ultrapassar Não, o porque tempo. daí assim, vocês. A gente acabou não tocando nesse assunto, mas eu tenho uma pergunta. Ah, então, ótimo. Você pensa nos seus trabalhos em que você aparece como autorretrato ou como personagem? Ah, com personagem. Como personagem. Personagem. Então, uma coisa Salimão, você diria? Ou eu estou traçando um paralelo bem péssimo? Não consigo enxergar Não. com o trabalho dela. Também não. Não. Como. Foi uma peça. Não, é como personagem mesmo. Como se fosse qualquer outra pessoa, qualquer mulher ali. Na verdade. Você facilita a sua produção. Sendo Usando eu você mesmo. Mas comecei assim, por isso. Exatamente por isso. Mais ou menos que nem esse programa. Não, é. Imagina você ter que dirigir uma pessoa para fazer exatamente. Quer dizer, eu dirigi muito, né? Imagina, passei uma vida inteira fotografando. É difícil dirigir uma pessoa. Pra você conseguir que ela faça exatamente o que você quer. É muito difícil. É muito difícil. Então, terminando com muita dificuldade, foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu superar todos os temores que nós tínhamos em Vocês se comum. enganaram. Por quê? Eles me disseram que era áudio só. Não! Não. É que eu chamei de podcast e talvez você tenha entendido, mas eu falei que A gente sabe que podcast é coisa de velho. então. E pra mim, então, era só áudio. A outra. Então, abraço, obrigado, Cris. Boa noite. Valeu, boa noite.